Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Verso 1: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então o sentimento foi dizer: eu não acredito, nós estamos livres, nós podemos voltar para casa. Isso é um sonho, não pode ser verdade, é bom demais para ser verdade. Então a primeira impressão foi uma mistura assim de uma incredulidade alegre, não é? Como que a gente às vezes é surpreendido por uma circunstância boa. Por exemplo, o Brasil ter ganhado ontem da Alemanha, a gente diz: eu não acredito, né? Estamos com quem sonha, não é possível, que coisa, a gente não imaginava um negócio desse. Então foi essa a sensação que os judeus sentiram quando chegou o decreto do rei dizendo: vocês estão livres, vocês podem voltar para a terra de vocês. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, Sião é outro nome para Jerusalém. Sião é o nome do monte onde a cidade de Jerusalém está construída, não é? Então, quando eles dizem, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ele está se referindo ao fato de que agora Sião, com Jerusalém e toda aquela região, voltou a ser deles. E aí eles ficaram como quem sonha, naquele estado de uma alegria quase inacreditável pelo que Deus fez, não é? Deus se lembrou de nós, miseráveis pecadores, que estávamos aqui. Ele tinha nos castigado, nós estávamos aqui por causa das nossas faltas, das nossas culpas, nós merecíamos tudo isso, mas agora Ele teve misericórdia de nós, Ele se lembrou de nós, e eles ficaram como quem sonha quando a notícia chegou. A segunda reação está aí, no verso 2, ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Os judeus começaram a rir à toa, né? Começaram a rir à toa, a felicidade entrou no coração dele. Eles batiam no ombro um do outro e se juntavam para rir, para celebrar, para agradecer. Era só felicidade, porque a Deus havia mudado a situação deles, não é? Deus os havia restaurado daquela situação tão difícil e complicada, e a boca deles se encheu de júbilo, ou seja, eles começaram a falar da alegria, do gozo que eles estavam sentindo por aquilo que Deus havia feito. A alegria era tão grande que eles não conseguiam se conter, mas a língua se encheu de júbilo, ou seja, eles expressavam para as pessoas, chegavam para os vizinhos, né, que eram de outras nações. Lembrem que lá na Babilônia não tinha somente os judeus, mas outros povos que haviam sido conquistados também pelos babilônicos, assírios e persas, né? Eles chegavam e diziam: você ouviu a boa notícia? O rei nos libertou, nós vamos voltar para casa, né? E os outros povos olhavam e diziam: puxa vida. Aí o fruto disso aí, não é? No final do verso 2: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, olha só o que é que o Deus deles fez por eles. Eles eram escravos, agora estão livres, estão voltando para a terra deles. Esse Deus desse povo, nós continuamos escravos aqui, mas o Deus desse povo deu essa libertação. E aí os judeus, diz aí no verso 3, né, o testemunho de glória a Deus. Eles disseram: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Que dias gloriosos, aqueles dias em que chegou a notícia. Coração alegre, coração exultante, coração embandeirado, boca em festa, alegria, testemunho, lembrando de tudo que Deus fez, de como Deus teve misericórdia, língua cheia de júbilo, e tudo isso redundando em glória para Deus. De fato, Deus fez, foi Deus. Quem assinou o decreto foi o rei, mas a gente sabe quem é que segurou a mão do rei e mandou ele escrever isso aí. Foi o nosso Deus, é Ele que está por detrás de cada libertação, de cada providência. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Que dias gloriosos. Mas aqueles dias estavam no passado, porque agora, veja, no verso 3, no verso 4, ele ora e diz o quê? Restaura a nossa sorte.
Ué, mas Deus não tinha restaurado? Não é o que diz o verso 1? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas aqui no verso 4 ele ora: Senhor, restaura a nossa sorte. O que é que tinha acontecido? É que passados os primeiros momentos, os primeiros dias, meses e anos, da euforia e da alegria, eles perceberam que a vida mais ou menos como que retornara ao seu ritmo normal. Eles estavam de volta na terra prometida, mas a reconstrução da cidade era complicado. É só ler o livro de Esdras e Neemias e vocês vão ver as dificuldades que os samaritanos, por exemplo, os amonitas estavam colocando para a reconstrução do templo. Havia calúnia, havia armadilhas, gente que ia lá para o rei fazer fuxico dos judeus. Eles estavam lutando contra aquilo, não é? Além disso, o povo parecia meio que desanimado. Em vez de construir a casa de Deus e trabalhar na reconstrução do templo, o pessoal estava preocupado em levantar a lojinha, abrir o seu negócio, abrir a sua oficina, e o que sobrava eles traziam para Deus. O profeta Ageu levantou-se nessa época dizendo: por que vocês estão preocupados com a casa de vocês e não estão reconstruindo a casa de Deus? O profeta Zacarias também reclamando do povo nesse tempo. Esdras, o escriba que Deus levantou como líder, juntamente com Neemias, juntava o povo e dizendo: por que vocês estão devagar? Vocês estão aí oprimindo os irmãos de vocês estão casando com essas mulheres desses povos aí, vocês estão começando a cometer os mesmos pecados que nos levaram um dia lá como escravo para a Babilônia. A situação não era fácil. Além do que, eles diziam: e muita gente ficou na Babilônia, muita gente não voltou. E aí agora a alegria se transforma em oração. Oh Deus, restaura a nossa sorte. O Senhor já restaurou a nossa sorte, mas ainda não completamente. Ainda há muita coisa a ser feita, Senhor. Muita coisa precisa ser avançada. Restaura a nossa sorte. E aí o salmista usa duas analogias nessa oração, como expectativa daquilo que ele quer que Deus faça. A primeira está ainda no verso 4, Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é uma região deserta que fica ao sul da Judeia, e ela passava a maior parte do tempo seca, e tinha muitos riachos que ficam secos a ponto do leito ficar rachado. Boa parte do tempo, aqueles ribeiros, eles eram como veias mortas de um cadáver, ressecadas, expostas ao sol, duras, não servia para nada. De repente chovia nas montanhas, vinha uma inundação descendo montanha abaixo, e aqueles ribeiros se enchiam de água que desciam como uma torrente, irrigava o deserto. E era tempo então deles começarem a semear. Eles começarem a semear quando um pouco antes daquelas águas chegarem. O que o salmista está dizendo com essa analogia é: Deus, da mesma forma que inesperadamente, de repente, poderosamente, Tu mandas a água que enche aqueles ribeiros secos lá no sul do Neguebe, faz a mesma coisa conosco. Restaura a nossa sorte, vem com poder, vem com graça, vem com majestade e abundância. Restaura completamente o Teu povo, termina a obra que o Senhor começou, exatamente como aquelas correntes do Neguebe. Essa é a oração do salmista. No verso 5 a 6 nós temos a segunda ilustração que ele usa, da restauração completa que ele deseja que Deus faça. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Naquelas épocas de seca, eles tinham que plantar, mesmo que o terreno estivesse seco, à espera das torrentes do Neguebe. E aí o agricultor, ele saía espalhando a semente, semeando em esperança, porque ele dependia das chuvas. E enquanto ele semeava, as lágrimas desciam dos olhos, porque ele não sabia o que é que ia acontecer, se a torrente viria, se as chuvas viriam. Estava semeando em terreno seco. E aqui o salmista, lembrando da fidelidade de Deus, ele diz isso aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, porque o Neguebe será inundado com as águas mandadas por Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo
os seus feixes. Note que ele se alegra olhando para trás. Quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a boca se encheu de júbilo. E agora ele se alegra olhando para frente, dizendo: Senhor, nosso trabalho de semeadura aqui nessa terra, ela agora é feita com lágrimas, essa semeadura, mas um dia nós voltaremos trazendo os feixes com júbilo. É a mesma palavra que é usada no início do Salmo. Eu olho para trás, vejo o que Deus fez e eu me alegro. E eu olho para frente, para o que Ele fará, e eu me alegro. É assim que nós vivemos felizes nesse mundo. A nossa alegria, ela não está restrita aos bens materiais ou qualquer outra coisa aqui, mas na ação de Deus na história da redenção, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele haverá de fazer. É isso que o Salmo nos ensina quanto a viver alegremente nesse mundo. Ele nos lembra, em primeiro lugar, que devemos olhar para trás, e no caso do cristão, nós devemos lembrar o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Nós temos mais motivo de alegria, olhando o passado, do que os judeus quando foram libertos do cativeiro, porque Deus nos libertou de um cativeiro pior do que o cativeiro político, pior do que o cativeiro econômico. Deus nos libertou da escravidão do pecado em Cristo Jesus, quando Ele nos perdoou as nossas ofensas. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoou a nossa dívida, que é muito dívida espiritual. O salário do pecado é a morte. Ele nos perdoou isso, que é muito maior e melhor do que o rei Ciro ter perdoado as dívidas da nação de Israel e ter liberado aquele povo. Ele nos fez parte do seu povo. Isso é motivo de sonharmos, de rirmos e de falarmos e de darmos testemunho. É isso que a Bíblia se refere como a alegria da salvação. A salvação é um fato consumado na vida do crente, ela já aconteceu, e nós olhamos para trás e dizemos: como é que Deus pôde perdoar um pecador como eu? Como é que Deus pôde me restaurar a minha sorte? Eu, miserável pecador, debaixo do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado, condenado pelos meus delitos, com uma dívida diante de Deus que eu só posso pagar com minha alma no inferno. Deus perdoou, Deus esqueceu, Deus me libertou, Deus me fez seu filho. E mais do que simplesmente me dar uma terra como deu aos judeus, Ele me fez herdeiro dele. Ele me deu o mundo inteiro, o cosmos inteiro. Eu sou herdeiro de Deus e, portanto, tudo isso me pertence. Gente, a razão primeira da nossa alegria é essa, é olhar para trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe por que a gente vive triste, vive abatido, desanimado? Porque a gente esquece do que Deus fez. Razão tem aquele hino quando diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu sei que esse hino está se referindo à providência de Deus, aos cuidados que Deus tem por nós aqui nessa vida, mas essencialmente ele nos lembra da grande restauração que Deus nos deu em Cristo Jesus. É assim que nós vivemos alegres nesse mundo, olhando para trás, vendo quem nós éramos e vendo em que Deus nos tornou mediante Jesus Cristo. O Salmo também nos ensina que aqui nesse mundo, essa restauração, ela ainda não é completa. A gente expressa isso da seguinte maneira: o reino de Deus já veio, o reino de Deus já começou, a nossa salvação já teve início, mas ainda não está terminada. Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda pecamos. Ele nos livrou da condenação da morte, mas ainda vamos morrer. Ele quebrou o poder de Satanás sobre nós, mas o diabo ainda anda ao redor procurando alguém a quem devorar. Ele já nos livrou da condenação eterna, mas nós ainda vamos experimentar a morte. Já, mas ainda não.
Por isso, o Senhor restaurou, mas ainda assim nós oramos: restaura, Senhor. Já? Mas ainda não. E enquanto aqui nesse mundo nós oramos para que o ainda não termine e que ele venha completamente. O reino de Deus já veio. Jesus disse aos seus discípulos: o reino de Deus está entre vós. Mas ele nos ensinou a orar como? Venha o teu reino. O reino veio, mas ainda virá. Já nos restaurou, mas nós oramos: restaura-nos, Senhor. E nós olhamos então para o futuro, para aquele grande dia em que Deus nos dará a restauração completa, quando Ele nos ressuscitará dos mortos, vencendo a morte definitivamente. Só a ressurreição vai vencer a morte definitivamente. Quando Ele nos dará a vida eterna e a morte será banida. Quando Ele nos dará não uma posse em alguma parte desse planeta como Ele deu a Israel, mas Ele nos dará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Quando estaremos com Ele para todo sempre, com o Senhor Jesus, o amado da nossa alma, quando nunca mais haverá dor, aflição, doença, angústia, depressão. Nós oramos e olhamos para aquele dia e o nosso coração se alegra, porque nós temos certeza disso. Nós vivemos em esperança certa de que um dia Deus vai fazer tudo isso conosco. Por isso, ao olharmos para trás e para frente, o nosso coração se enche de júbilo, ainda que no presente nós tenhamos que semear com lágrimas, ainda que no presente o nosso coração se encha de temores e de expectativas, mas nós oramos: ó Deus, cumpre o que o Senhor prometeu, traz o reino eterno, manda o teu Filho, liberta o mundo do cativeiro do pecado, glorifica os que são teus, manda aquela colheita plena. E enquanto não chega aquele dia, meus irmãos, aqui nesse mundo a gente serve a Deus, falando dele para os povos. Deus fez grandes coisas por nós, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres e nós servimos a Deus aguardando o dia da libertação. É assim que nós vivemos. Eu termino com duas palavras de aplicação prática. Primeiro, eu quero perguntar para vocês, com toda franqueza: em que é que se baseia a sua alegria? O que é que faz você alegre? O que é que faz você alegre? Queria que você pensasse nisso. O que é que dá mais alegria? Talvez uma pessoa, talvez uma conquista pessoal, talvez um carro que você tenha, uma casa que você comprou, talvez um projeto de viagem que você tem, talvez a conclusão do seu curso, seu namorado, a sua namorada, seus filhos. O que é que lhe enche de alegria? Queridos, todas estas coisas materiais, elas vão passar. Um dia você vai perder a sua mocidade, um dia você vai perder a sua beleza, um dia você vai perder a sua saúde, um dia você vai perder a sua esposa, um dia você vai perder seu marido, talvez perca filhos, talvez perca propriedades, tudo aquilo em que o seu coração se foca como razão de alegria aqui nesse mundo. Todas estas coisas são passageiras, todas estas coisas são secundárias. A única razão, a única fonte verdadeira de alegria é Deus e a sua obra por nós, o que Ele fez por nós em Cristo, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. Por isso que Jesus disse: nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, somos peregrinos. É por isso que o nome desse salmo é Salmo de Romagem. Ele é cantado pelos peregrinos que não tinham lugar certo, que vagavam nesse mundo em direção a Jerusalém celestial. É isso que nós somos. Nosso coração tem que desapegar dessas coisas aqui do mundo. Não é que elas não são boas, não é que nós não devemos agradecer a Deus por elas, mas a sua alegria não pode estar nelas, porque um dia elas faltarão, um dia elas irão embora. E muita gente, quando perde estas coisas, cai em depressão e não retorna. Eu não estou dizendo que toda depressão é resultado de uma visão espiritual deficiente. Eu sei que há outras causas para depressão, mas eu desconfio que boa parte da angústia, da tristeza, da solidão, do desânimo dos cristãos não é um problema clínico,
mas é falta de foco no que a palavra de Deus diz, de regozijo em Deus e nas coisas de Deus. A segunda palavra é para aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados e sem ânimo para continuar. Eu queria que hoje de manhã, pensando nesse salmo, você enchesse o seu coração de júbilo, que você olhasse para trás, não importa as tristezas, as angústias, a dor e o sofrimento, eu queria que você olhasse através delas e você visse a libertação de Deus, o perdão de Deus em Cristo Jesus, a reconciliação que Deus lhe deu mediante seu Filho, e que isso enchesse o seu coração de júbilo a ponto de você transcender a dor e a agonia que agora aprisiona a sua alma, que isso liberte você, que o recordar o que Deus fez por você restaure o seu coração, a alegria da salvação, para que você não viva dessa forma. Crentes desanimados, sem esperança, eles são uma péssima recomendação do Evangelho para o mundo. Nós devíamos fazer isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ainda que agora eu esteja doente, sofrendo, solitário, sem dinheiro, sem perspectiva, confuso, mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Ele fez por mim, e o meu coração se alegra por tudo isso. Olá meus irmãos, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo em nosso canal. Nós queremos pedir sempre que você se inscreva aqui se você não é inscrito ainda. Deixe seu like nesse vídeo, é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. E claro, nós pedimos a sua contribuição também compartilhando esse vídeo para mais pessoas, enviando aí aos seus grupos de WhatsApp, a um amigo, a um familiar, um irmão da sua igreja, para que ele possa também refletir a respeito dessa mensagem tão importante, a respeito da exposição do Salmo 126. É um salmo que fala de restauração, de alegria, e ele nos ensina, eu acredito que 2 pontos. Primeiro, a alegria a respeito das coisas que Deus já fez na nossa vida. Nós temos muitos motivos para agradecer. Eu tenho certeza, se você parar nesse instante e refletir na sua vida, olhar para trás, olhar tudo aquilo que Deus fez na sua vida, você certamente terá muitos motivos de gratidão e certamente vai reconhecer o poder e o amor de Deus sobre a sua vida. Esse salmo, ele na sua primeira metade, verso 1, 2 e 3, ele fala exatamente sobre isso. Mas o salmista também aponta para aquilo que ele espera que Deus pode fazer, a respeito das bênçãos que Deus pode ainda continuar derramando sobre ele, na expectativa de concluir a restauração daquilo que Deus iniciou. Essa também é a nossa expectativa, de que Deus também pode continuar restaurando a nossa vida, nos ajudando, nos renovando a alegria, nos dando forças na caminhada. Tal qual aquele salmista, um peregrino nesse mundo, nós também somos. Nós estamos aqui, mas aqui não é a nossa casa. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. São dias difíceis, são dias muitas vezes complicados de suportar, mas olhando para aquilo que Deus já fez na nossa vida, a salvação em Cristo Jesus que Ele já nos deu, a presença do Espírito Santo na nossa vida e todas as outras bênçãos materiais e espirituais que Ele derramou sobre nós, renova a nossa confiança de que Ele estará conosco, de que Ele pode fazer todas as coisas e certamente Ele vai sustentar cada um de nós até o final dessa caminhada. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa restaurar a sua força e que você possa bendizê-lo, agradecendo, dando graças, regozijando-se na presença dele, assim como o salmista fez.